Oi, tudo bem? Eu sou Ralph de Pugalho e este é o Vlog Escritor. Uma pergunta que aflige todo criador, todo artista, ou qualquer um que se propõe a fazer algo com qualidade, que seja duradouro, é: por que o lixo? Por que as obras simplórias? Por que as obras rasas fazem muito mais sucesso do que a grande obra de arte, do que os grandes livros, do que aquilo que tem qualidade? Essa é uma discussão antiguíssima, é uma discussão sobre alta cultura e baixa cultura, entre cultura popular e cultura erudita, não é de hoje, não é uma coisa que vai terminar tão cedo, e o que eu percebo é que com o advento da cultura de massas, a propagação da cultura de massas, essa é uma questão que se tornou muito mais comum, muito mais frequente e que causa muitas discussões e muita incompreensão. E antes que soe pedante, que obviamente vai soar para algumas pessoas, mas eu quero definir o que eu considero como se fosse lixo, o que eu considero como se fosse a cultura mais rasa. Basicamente, para mim, o que é lixo é aquilo que é criado pensando na transitoriedade. É aquilo que é criado sem pretensão de ser duradouro, sem pretensão de ter algum tipo de permanência, algum tipo de relevância a longo prazo. É algo descartável, produzido para ir para o lixo depois. É algo que talvez não seja lixo agora, mas logo será. Isso é um fenômeno muito próprio do capitalismo recente, porque os produtos criados hoje, sejam culturais ou não, eles são feitos para serem descartados, eles são feitos para serem jogados fora depois, para te forçar a comprar outros produtos posteriormente, a renovar o seu estoque de produtos. Então você compra uma geladeira, passa 2, 3 anos, ela já não funciona mais e você é obrigado a comprar uma nova. Isso vale para uma televisão, isso vale para um computador, isso vale para um celular, e isso vale para os seus livros também, ou para o cinema, ou para as músicas que você ouve. Você escuta, paga, né, para escutar, e depois de uma temporada, uma estação, 2, 3 meses, já aquilo ali já foi esquecido e você precisa comprar outras coisas. Não há permanência, é algo descartável. Então para mim isso é o lixo cultural também. Eu quero saber de vocês qual é a definição que vocês dariam para isso, se vocês concordam com essa definição, o que vocês pensam sobre isso. Mas prosseguindo, por que esse tipo de trabalho, por que esse tipo de obra cultural é muito mais popular do que as obras duradouras, né, do que a grande literatura, do que as grandes obras de arte. Para explicar isso, eu vou utilizar como referência o livro O Erotismo de Bataille, é um filósofo francês, e o que ele fala, seguindo muito a teoria freudiana, é que nós, seres humanos, somos muito mais movidos pelos nossos instintos, pela nossa parte animalesca, do que pela nossa racionalidade. A racionalidade é uma ilusão. Então, quando a gente lê um livro, ou vê um filme, ou ouve uma música popular, né, ou que se tornou popular, é porque elas nos movem emocionalmente, elas nos comovem muito mais do que uma obra de arte erudita que exige um esforço intelectual para isso, que exige um comprometimento muito além da mera sensação. E essa é uma coisa que os gregos já tinham percebido, os romanos também, isso na antiguidade, que as obras de arte ou os fenômenos emocionais, eles têm uma capacidade de unificar as pessoas e de servir como válvula de escape das nossas emoções. Você pega, por exemplo, uma arena romana, né, um gladiador lá que está matando o outro dentro da arena, ou um leão lá dentro comendo os cristãos, isso causa uma comoção popular, desperta o nosso lado animalesco, desperta nossos impulsos animais, e causa um prazer, né? E é o mesmo vale para o esporte contemporâneo também, para o futebol, para o boxe, ou para o vôlei, o que for. As pessoas se reúnem ali naquela arena, uma multidão, e se você parar para pensar racionalmente naquilo, você vê que não tem sentido nenhum, sabe? 2 homens se surrando dentro de uma arena, ou 22 jogadores correndo atrás de uma bola para chutar dentro de um retângulo com uma rede, sabe? Quando você para para pensar, aquilo não tem, sabe, não faz sentido nenhum, mas isso causa uma emoção, causa uma comoção, e muita gente fala assim, quando você está no estádio você sente aquele grito da galera e te dá uma empolgação. Isso raramente acontece com a obra de arte, né? É claro que quando você vai ouvir uma sinfonia, uma orquestra, ou se você gosta desse tipo de coisa, uma ópera, vai causar uma emoção também, vai mexer com seus sentimentos. Quando você vê uma pintura muito bonita no museu, isso te causa uma sensação, mas não é apenas isso. Ainda mais a arte contemporânea, a arte moderna, ela exige que você tenha um comprometimento intelectual com ela, que você se esforce para poder compreender aquilo ali. Não basta apenas olhar, você tem de ter todo um aparato teórico para poder compreender aquilo. E pensando nessa dinâmica, nessa dualidade, é muito fácil compreender por que a cultura dita popular é muito mais popular, obviamente, do que a cultura erudita, porque ela é muito mais fácil de ser acessada, muito mais fácil de ser assimilada
e ela tem essa transitoriedade que as pessoas gostam também. As pessoas gostam da novidade, elas gostam de se renovar sempre. Muita gente não tem tempo para dedicar horas e meses para compreender um livro, para compreender uma sinfonia. Por exemplo, se a gente for pensar na nona sinfonia do Beethoven, que ele levou 10 anos para compor, mas alguns estudiosos dizem que ele levou 30 anos desde a concepção até a realização. Então os artistas populares não têm esse tipo de tempo para dedicar a isso, eles têm que produzir sempre uma música atrás da outra, porque precisam vender essas músicas, precisam gerar capital para as grandes produtoras de música, para os empresários. Então não há tempo, não há tempo. É preciso que as coisas se renovem rapidamente, sejam consumidas, vão para o lixo ou para o esquecimento, né, ou para o limbo, e que surja uma coisa nova. Então é preciso que as coisas rodem muito rápido. E o mesmo vale para a literatura também, os best-sellers vendem um monte e somem, vendem um monte e somem, e assim vai rodando a roda do mercado e a roda do capitalismo. Então se você se pretende um artista, se você pretende um autor sério, um autor que esteja pensando em uma obra com qualidade, duradoura, é evidente que você já supõe que aquilo ali não vai vender tão bem, aquilo ali não vai fazer tanto sucesso, aquilo ali vai atingir um público muito específico e que vai ter tempo, esforço e interesse em dedicar horas e horas para poder compreender o seu trabalho, para poder entender o real valor daquilo ali, para poder acessar todas as camadas e sentidos que há ali. Pois diferente de uma obra popular, que costuma ser muito rasa, sem complexidade, sem sutilezas de interpretação. Por exemplo, se você pensar na música do Michel Teló, que fez muito sucesso aí uns anos atrás. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Não tem nenhum tipo de subtexto aí, não tem nenhum tipo de sutileza, não tem nenhum tipo de reflexão, não causa nada. Ela é uma coisa sensorial, é uma música sensorial que alguém na China pode ouvir essa música sem entender a letra e se divertir, dançar e se empolgar com isso. Já um jazz ou uma música erudita ou sei lá, um rock progressivo que seja muito mais sofisticado exige uma certa disposição para poder apreciar aquilo ali e às vezes às vezes tem uma bagagem teórica mesmo, de fato, para você poder entender como aquilo ali se estruturou, como aquilo ali foi concebido e qual o propósito daquilo. O lixo cultural, né, não tem nenhum outro propósito a não ser o entretenimento mais barato, mais raso possível, mais rápido possível e depois o desaparecimento. Essa, na minha opinião, é porque o lixo faz sucesso, é por isso que a cultura rasa, a cultura comercial é preponderante, porque ela fala com o nosso instinto animal e a gente é muito mais animalesco, a gente gosta de pensar que nós somos criaturas racionais, que nós somos indivíduos racionais, sendo que na verdade nossas escolhas, nossos atos e nossas decisões cotidianas são muito mais movidas por nossos instintos, por reflexos automáticos, do que por uma reflexão de fato, por um estudo mental daquilo e a gente simplesmente faz as coisas e os nossos gostos, nossas preferências, os nossos relacionamentos não são determinados logicamente. Quando a pessoa opta a consumir bens culturais comerciais, populares ou descartáveis, muitas vezes não é uma decisão consciente, às vezes até é, porque eles podem ter um apelo para várias camadas sociais diferentes, para vários tipos de gostos diferentes, mas geralmente é um impulso também, porque todos estão ouvindo, eu vou ouvir também, porque está na televisão, eu vou ouvir, ou porque indicaram na novela, eu vou ler esse livro. Não é algo deliberado, não é algo refletido. Embora pareça que eu esteja fazendo um juízo de valor sobre isso, né, dizendo que o lixo é ruim e a obra de arte duradoura é melhor ou é boa, nem sempre é o caso também. Existem muitas obras de arte duradouras que não são tão significativas assim, e no meio dessa cultura de massa, desse lixo, às vezes sai alguma coisa duradoura, sai alguma coisa um pouco melhor. A gente pode pensar nos Beatles, por exemplo, que foram muito criticados na sua época pela elite ou pelos intelectuais, e quando você acompanha a trajetória deles, das primeiras músicas até as últimas, você vê um grande crescimento artístico. As primeiras músicas eram completamente banais, completamente tolas, algumas delas, e aos poucos, quando eles foram se desenvolvendo como músicos, você vê que eles vão melhorando, que eles vão tendo outras exigências, vão tendo outras referências, não só culturais como intelectuais para suas obras, e no final da carreira deles, no final da banda, já tem uma música muito diferente e muito mais sofisticada. Então é possível que no meio dessa cultura de massas, nessa cultura comercial, surja coisas boas, surjam manifestações artísticas de fato, que mereçam ser lembradas, que mereçam ser reconhecidas, e também no meio das obras de arte eruditas, no meio das obras de arte
sofisticadas têm um monte de porcaria ali, um monte de coisa sem sentido, e que mesmo que tenha uma teoria por trás sustentando essa obra, que ela não diga nada, que não signifique nada, e seja apenas uma bobagem na cabeça de alguém. Para mim, essa distinção entre esses dois tipos de arte nem sempre é muito evidente, nem sempre é muito fácil você distinguir o que é um e o que é outro, porque tem uma zona cinzenta aí, tem algumas obras que ficam no meio do caminho, mas eu acho importante a gente utilizar essa distinção, porque as obras não são concebidas da mesma maneira, não são realizadas da mesma maneira também, e elas não visam o mesmo público. Então, quando você dedica muito mais tempo para planejar uma obra, para produzir um livro, para revisar esse livro, para poder, sabe, aperfeiçoá-lo, eu não vejo razão alguma para você pôr esse livro no mesmo saco que um livro que foi escrito em 2 semanas e lançado em seguida. Pensemos no caso do Walt Whitman, por exemplo, que é o maior poeta da língua inglesa recente, e ele levou, sei lá, 40, 50 anos da vida dele revisando o mesmo livro de poemas, enquanto que tem gente que lança um romance a cada mês, a cada 2 meses, para poder gerar dinheiro, para poder gerar movimento na obra dele. Então eu não acho que essas obras estão no mesmo nível, não acho que a gente pode lê-las do mesmo modo e nem considerá-las semelhantes. Elas são palavras, são livros, mas na sua realização e na sua concepção são coisas completamente diferentes, e que quando você se torna escritor, você acaba escolhendo um desses lados. Ou você vai seguir para a cultura de massa, ou você vai seguir para uma literatura mais rápida, mais ágil, para atingir o maior público possível, ou você vai seguir para um lado mais artístico, um lado mais conceitual, que vai ter um público muito mais limitado, mas que talvez produza algo mais duradouro, algo mais significativo e que seja um motor de transformações intelectuais ou culturais no futuro. Eu quero saber de você o que você pensa sobre esse assunto, se você concorda com essa distinção entre alta cultura, baixa cultura, ou obras de arte de verdade e lixo, ou o que seja, qualquer uma dessas divisões que se estabeleçam por aí. O que você pensa sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, dê um joinha nesse vídeo, assine o canal se não assinou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!